Bom dia pessoal, bom dia, bem-vindo a mais uma videoaula. Hoje nós vamos fazer as aulas 9 e 10 do setor B, tá? Lá na página 198, apostila 5, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre dilatação e contração dos sólidos. Bom, dilatação térmica, né? O que é a dilatação? É a variação que ocorre nas dimensões de um corpo quando submetido a uma variação da temperatura. Então você aumenta a temperatura, né, a dilatação, aumenta a temperatura, aumenta as dimensões do corpo, tá bom? Tudo bem? De uma maneira geral, os corpos, sejam eles sólidos, líquidos ou gasosos, aumentam suas dimensões quando aumentam a sua temperatura. Então, tanto o sólido, líquido ou gasoso, se você aumentar a temperatura, ele vai aumentar as suas dimensões. Tá legal? Tá bom? Bom, então vamos falar, o assunto aqui é dilatação dos sólidos, dilatação térmica dos sólidos. Então, ó, a dilatação térmica dos sólidos, ela vai ocorrer quando você aumenta a temperatura, você tem as partículas vibrando, né, lá no sólido. Então aqui eu tenho um cubo, e as partículas estão vibrando. Quando você aumenta a temperatura, as partículas vibram mais e elas ocupam um espaço maior, ó. Então, o que acontece? As dimensões do corpo aumentam. Tá bom? Aqui está exagerado um pouquinho, mas elas vão aumentar. Tá bom? Bom, então ó, um aumento da temperatura faz com que aumente a vibração e distanciamento entre os átomos, que constituem um corpo sólido. Em consequência disso, ocorre o aumento das suas dimensões, que eu acabei de falar, tá bom? Que eu acabei de explicar. Agora, a classificação da dilatação nos sólidos. Então, existem três tipos de dilatação: a dilatação linear, a superficial e a volumétrica. A dilatação linear é a dilatação que se caracteriza pela variação do comprimento. Então, de linear, comprimento, tá? Essa variação pode ser calculada a partir da seguinte equação. Ó, tá? Então aqui está a formulinha, né? A equação. Então é ΔL igual a L0 multiplicado pelo coeficiente, um alfa, que é o coeficiente de dilatação térmica linear, né? Multiplicado por Δθ. Então L0 vezes alfa vezes Δθ. Comprimento inicial, coeficiente de dilatação linear, cuja unidade é graus Celsius elevado a -1, né? Tá? Eu já vou falar lá no final, tá bom? Então, para calcular, você tem lá um corpo de comprimento L. Aí você fornece energia, calor para ele, as partículas vão vibrar mais, ele aumenta o comprimento dele. Então, ele tem um comprimento inicial e vai ter um comprimento final. Então, significa que nesse comprimento inicial, para ele passar por esse comprimento final, ele aumentou um ΔL. Ele teve uma variação no comprimento. Como que eu calculo essa variação? Quanto aumentou a variação do comprimento? O quanto aumentou esse comprimento? Eu calculo assim, ó, o comprimento inicial multiplicado pelo alfa, que é o coeficiente de dilatação linear. Esse valor é fornecido, ninguém é obrigado a decorar, tá? E o Δθ, a variação da temperatura, porque você tem uma temperatura inicial e depois vai ter uma temperatura final. A variação é a temperatura final menos a inicial. Tá legal? Aqui está o que significa cada um dessas grandezas, o alfa, L0, ΔL e Δθ, né? Tá bom? Então essa é a dilatação linear, né? Então a dilatação linear, o comprimento, né? Ó, alguns exemplos aqui, ó, de dilatação linear, ó. Por incrível que pareça, ó, isso é o trilho, né? A linha de um trem, o trilho, são os trilhos, ó. Tá vendo? O calor tão excessivo, ó, deforma, às vezes teve o próprio sol ou uma queimada, alguma coisa, aconteceu alguma coisa aqui para esse trilho se deformar tanto. Houve uma dilatação bem forte aqui, né? Tá? Uma coisa bem violenta assim, né? Tá bom? Então, aqui você tem a linha do trem, ó. Tá vendo a linha do trem deformada aqui, ó? Tá? Isso aqui não é Photoshop não, isso aqui é a deformação, a dilatação linear, tá vendo? Aqui, ó, sofreu dilatação, um aumento muito brusco, muito alto de temperatura. Tá vendo aqui na linha do trem, ó, toda a linha do trem tem uma separação, tem uns trilhos, né? Aí entre dois trilhos eles deixam espaço,
Por isso que o trem vai fazendo aquele barulho característico, né? Bate, bate, né? Então esse vão aqui chama-se dilatação linear. Uma junta de dilatação, né? Esse espaço aqui é uma junta de dilatação, tá? Para que tem essa junta? Porque esse trilho vai dilatar. Se não tiver, quando eles dilatam, acontece isso. Se não tiver dilatado, vai começar a fazer força um no outro e entorta o trilho aí, né? Tá vendo aqui, ó? Isso daqui é em cima de um viaduto, ó, de uma ponte. Quando você passa no viaduto, às vezes dá aquele tranco também, né? Então tem uma plataforma, outra plataforma, uma pista, outra pista. Entre duas pistas tem uma separação aqui, ó. A gente chama de mesa aqui, né? Acho que é mesa, se eu não me engano. Tá? E aqui tem uma junta de dilatação e espaço para quê? Para aquela pista dilatar. Se não tiver espaço, a pista começa a dilatar, ela trinca o concreto, né? Tá aqui. Então tem que ter a junta de dilatação. Tá legal? É uma fenda aqui, né? Fenda de dilatação, junta de dilatação. Bom, isso é a dilatação linear. A dilatação superficial, ela se caracteriza pela variação da área. A linear, comprimento. A superficial, ela se caracteriza pela variação da área, né? Superficial de um corpo. Então, essa variação da superfície pode ser calculada por essa expressãozinha aqui, por essa fórmula aqui, por essa equação. Tá vendo? Ó? O S0, então o ΔS seria ΔS é igual a S0 multiplicado pelo beta multiplicado por Δθ. Professor, o que é esse ΔS? É a variação da área. Tá bom? A variação da área, da superfície lá, da área superficial do corpo. Esse S0 é a área da superfície inicial. Então ele tem lá uma superfície inicial, ó. Pode chamar de A0, S0, não tem problema. Aqui está A0, a área inicial, né? Quando você esquenta, esse corpo joga calor nele, né? Fornece calor, a temperatura aumenta da chapa aqui. Então ela se dilata, as dimensões dela aumentam. Ó. Essa dimensão aumenta e essa dimensão aqui, esse comprimento também aumenta. Então a superfície dela aumenta. Ó. Então ela tinha uma superfície, uma área inicial, ela vai ter essa área inicial mais uma variação da área. Aumentou uma área aqui. Ó. A área final é tudo isso, né? Então aqui, tá vendo? Ó, esse ΔS é o quanto aumentou, a área que aumentou. O S0 é a área inicial. O beta é o coeficiente de dilatação superficial. E ele é o dobro do alfa. Ele é o dobro, é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. É o dobro do alfa. E o Δθ é a variação da temperatura. Você tem uma temperatura inicial e tem uma temperatura final. Tá bom? Então, para calcular a dilatação superficial, quanto aumentou, quanto que a área que aumentou, né, o ΔS, tá? A variação da área, você vai fazer o seguinte, ó, a área inicial multiplicada pelo beta, multiplicada pelo Δθ. Área inicial, coeficiente de dilatação superficial, e Δθ, variação da temperatura, tá? Aqui nós já explicamos, olha que exemplo aqui, ó, da variação. Quando você faz um piso, uma calçada, você coloca juntas de dilatação. Às vezes o pedreiro faz isso aqui, ó, direto, coloca cimento em tudo. Aí o que acontece? Bate aquele sol e faz o que? Ó, trinca. Aqui também tem que ter uma junta de dilatação aqui, ó. Tá vendo essa trinca aqui, ó? Provavelmente o sol aqueceu aqui essa parede, né? A temperatura aumentou muito e a parede ela dilata ali, né? Então, aquele cimento que está em cima da parede, ali o concreto que seja ali, ele vai dilatar, ele vai trincar, ó. E se não tiver essa junto aqui, ó, trinca também. Tá legal? Às vezes o muro ele flamba, ele faz isso, ó, a gente olhando o muro por cima. O muro por cima faz isso, ó. Ele faz uma baula assim, ele faz uma curva de tanta força que existe, né? A dilatação é tanta que ele é igual o trilho do trem, ele faz uma curva assim no muro, né? Tá? Às vezes o muro até cai, né, devido a isso. Bom, então aqui já vimos as juntas de dilatação. Junta de dilatação é para evitar, né, que você perca, trinque todo, rache todo o concreto aqui, tá? Então nós já vimos dilatação linear, dilatação superficial, agora dilatação volumétrica. A dilatação linear é a dilatação do comprimento, a dilatação superficial, tá, da área, né, da superfície, tá, do corpo. E a dilatação volumétrica ela é caracterizada pela variação do volume do corpo.
Então, todas as dimensões vão aumentar, o comprimento, a área, tudo, todas as dimensões aumentam. Então, como que eu calculo essa dilatação volumétrica? ΔV é igual a V0 multiplicado por gama. O que é esse gama aqui, professor? É coeficiente de dilatação volumétrica. E como que eu vou descobrir isso daí? Ele é o triplo do alfa. Então, esse gama aqui, esse coeficiente de dilatação volumétrica, ele é o triplo do alfa. Então, é 3 vezes o alfa. Ah, ele vai fornecer o alfa? Fornece, tá bom? E outra coisa, esse coeficiente de dilatação linear, cada material vai ter um coeficiente. A gente já vai ver aí, tá? Então, o ΔV aqui, ó, tá vendo? Tem um cubo aqui, ó. Ele foi submetido recebeu calor, a temperatura dele aumentou e as dimensões aumentaram. O volume dele aumentou. O delta, ele teve um aumento de ΔV. É claro que ele vai ter um volume final, né, que vai ser, tá, o V inicial mais o V, esse ΔV, tá bom? Bom, ó, então nós já vimos lá, dilatação linear, superficial e volumétrica, tá? Agora, unidade do coeficiente de dilatação, o alfa, o beta e o gama lá, né? Coeficiente de dilatação linear, coeficiente de dilatação superficial e coeficiente de dilatação volumétrica. Então, esses coeficientes, no sistema internacional vai ser Kelvin elevado a menos 1. Quando você tem menos 1, significa 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2. E K elevado a menos 1 é 1 sobre K. É 1 sobre Kelvin. K elevado a menos 1 é 1 sobre Kelvin. No sistema usual, é graus Celsius elevado a menos 1. Sistema usual, que a gente usa, né? Usualmente usa-se graus Celsius elevado a menos 1. 1 sobre graus Celsius, né? Lembre-se, 2 elevado a menos 1 é 1 sobre 2. E graus Celsius elevado a menos 1 é 1 sobre graus Celsius. Tá? Agora, no sistema internacional é Kelvin. Temperatura no sistema internacional é Kelvin, K. Tá bom? Tudo bem? Agora, alguns coeficientes aqui. Coeficiente de dilatação linear de alguns materiais. Ó, porcelana é 3 vezes 10 a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1. O vidro tem um coeficiente, a platina, o aço tem um coeficiente, o concreto tem um coeficiente, o ferro, o ouro, o cobre, a prata, alumínio, o zinco, chumbo. Cada material vai ter um coeficiente de dilatação linear, tá bom? Dos sólidos, né? Tá? Tudo bem, pessoal? Então, essa é a aula de hoje, né? Hoje nós estamos falando sobre as aulas 9 e 10, dilatação e contração dos sólidos. Tá legal? Bem fácil, tá? A contração é o processo oposto, né? Então, na dilatação, você aumenta a temperatura, aumenta as dimensões. Na contração, você diminui a temperatura e os valores diminuem, as medidas vão diminuir, tá legal? As dimensões diminuem, tá legal? Então, dilatação aumenta a temperatura, aumenta as dimensões. Contração do sólido, você diminui a temperatura e as dimensões diminuem. Professor, tem a contração linear, vai ter a contração linear? Usa essa forma? Usa. Tá? Quando diminui a temperatura, usa essa forma. E a superficial, professor? Opa. E a superficial? Cadê? Tá aqui, ó. Se for uma contração, usa essa forma? Usa. Tá? Só que a temperatura vai mudar aqui, tá legal? Tá bom? E para quando for volumétrica também, se a temperatura diminui, contração também, tá, pessoal? Para usar a mesma fórmula aqui. Tá legal? Então, um grande abraço, estudem, revejam a videoaula aí, tá? Qualquer dúvida, me escrevam. Até mais, cuidem-se, um grande abraço e logo estaremos na escola novamente. Tudo isso vai passar, tá bom? Um grande abraço. Até mais, tchau.